Olá, estudante, bem-vindo, bem-vinda. Aqui é Tiago Benedetti, do Aprenda Mais, e estou aqui nessa aula para te explicar um pouco mais, aprofundar um pouco mais o nosso papo sobre três parâmetros que você precisa utilizar para estudar para o Enem, para vestibulares e para concursos públicos, tá? São aqueles parâmetros de peso, recorrência e dificuldade que eu apresentei para você na aula anterior, né? Caso você acompanhe aqui os vídeos. O último vídeo que eu publiquei foi sobre uma calculadora de tempo de estudo. Uma calculadora, ó, deixa eu te mostrar aqui. Uma calculadora que eu fiz no Excel, certo? Onde você consegue deduzir e calcular de forma muito simples o seu tempo de estudo, cruzando duas coisas. Cruzando o tempo que você tem disponível de estudo contra o valor de cada conteúdo que você tem para estudar nesse tempo. Então, só para reforçar, né? Aqui para você se ambientar. Digamos que eu tenho aqui 3 horas de estudo. Repara que aqui, ó, eu tenho 3 horas para estudar e digamos que eu tenho aqui essas 6 disciplinas. Dependendo do valor que cada disciplina tem, de acordo com parâmetros de peso, recorrência e dificuldade, a gente consegue atribuir ali tempos diferenciados de estudo. Então, se eu mexer aqui nesses parâmetros, certo? Baseada nesses parâmetros, essa calculadora deduz aqui para gente quais são as matérias que têm mais valor, quais matérias têm menos valor, quais delas eu vou estudar mais, quais delas eu vou estudar menos, de acordo com o valor que eu dou para cada um. E nessa aula eu queria abrir aqui meu quadro para te mostrar com um pouco mais de cuidado o que são esses parâmetros e de onde que você tira esses valores para usar a sua calculadora. Essa calculadora de tempo de estudo, ela não serve assim. Deixa eu até olhar para a tua cara aqui, só para a gente conversar direito isso. Essa calculadora não serve necessariamente para calcular seu tempo de estudo. Repara, é uma calculadora de tempo de estudo que não serve para calcular o seu tempo de estudo. O objetivo não é esse. O objetivo, na verdade, é fazer você pensar no valor que cada conteúdo tem para cada dia de estudo que você faz, pensando em Enem, vestibulares ou cursos públicos, certo? Quando você faz esse modelo de estudo preparatório, as pessoas cometem muito erro, né, de às vezes dar sempre o mesmo valor para tudo. E não é assim que funciona, né? Quem estuda para vestibulares e curso, né, para quem estuda para Enem, para quem se prepara para uma prova, um processo seletivo, sabe que você tem que direcionar o seu tempo e a sua energia para aqueles conteúdos que vão contribuir mais para a sua aprovação, certo? E essa calculadora de estudo tem esse viés, né? A grande coisa dela, na verdade, é trazer para você esse pensamento, essa reflexão sobre qual é o valor de cada coisa e qual é a contribuição que cada conteúdo que eu vou estudar vai me dar. Então vamos lá, eu quero te mostrar aqui, deixa eu rabiscar agora, deixa eu voltar de verdade lá para o quadro. Eu quero te mostrar mais ou menos como é que você vai considerar então esses três parâmetros. Vamos rabiscar aqui algumas coisas. Quando eu falo então no valor do seu conteúdo, esse valor que um conteúdo vai ter, ele é baseado nesses três parâmetros básicos, certo? O primeiro deles é o peso. O segundo parâmetro a gente vai chamar aqui de recorrência, ou seja, é a frequência, né, com que um assunto, um conteúdo aparece na sua prova. E tem o último parâmetro que é a dificuldade. E eu quero te falar aqui bem com cuidado sobre cada parâmetro e como é que você vai pensar e pesar cada um deles na hora de planejar o seu tempo de estudo. Primeira coisa, o peso, né? O peso ele não depende de muita coisa, ele depende basicamente do edital. E aí vou usar de exemplo aqui o caso do Enem, certo? Qual é o edital no Enem que diz para você qual é o peso de uma disciplina? O edital aqui é o termo de adesão do SISU, tá? Eu vou te mostrar ele para você entender. Dá uma olhada só. Eu vou abrir aqui na minha tela para você. Vamos entrar aqui no SISU, no termo de adesão do SISU, aqui da Universidade Federal do Acre, né? Já que eu estou falando aqui de Rio Branco, capital do Acre. Então, repara só, se você quer fazer medicina na Federal do Acre, você tem que saber isso aqui. Ó. Você tem que saber que para passar em medicina, esse edital vai valorizar natureza com peso 3. O que significa isso? Que se eu comparar os meus resultados em natureza com os meus resultados em ciências humanas, que tem peso 1, os meus resultados em natureza vão contribuir mais para uma média final maior. Ou seja, se eu quero passar em medicina na Universidade Federal do Acre,
eu tenho que lembrar que natureza tem peso 3, que redação tem peso 2 e linguagens tem peso 2. Isso significa o quê? Que o meu estudo para essas áreas vai ter mais valor. Entende? Quando eu tratar dessas disciplinas de natureza, redação e linguagens, isso teria mais valor. Por quê? Porque o edital está me dizendo isso. Então não adianta eu querer passar em medicina aqui na UFAC e me dedicar profundamente em geografia, história, filosofia e sociologia. Claro que essas disciplinas também são importantes, elas também vão fazer parte, elas vão contribuir em parte, só que numa parte menor do meu resultado. Tá? Então, quando você vai fazer um concurso público, né, como, por exemplo, saiu o edital do Banco do Brasil, aí lá você tem as disciplinas que vão aparecer nesse concurso. Vez ou outra, em alguns concursos, você tem algumas disciplinas com um peso maior, né, na composição da sua nota, ou um peso maior por conta da quantidade de questões que tem na sua prova. Tá? Então, você vai usar aqui como referência, tá? O quê? Você vai usar como referência o edital. E nesse edital, o que ele vai dizer para você? Vamos listar aqui para você ter isso muito claro. O edital, ele vai dizer um peso, que de fato é peso, né? Ou seja, é um peso que envolve uma multiplicação. Então, por exemplo, português tem peso 3 no concurso tal. Isso quer dizer o quê? Que a tua nota de português, na nota final, será multiplicada por 3. Ou seja, isso dá um valor para ela, isso dá um peso maior para ela. Isso quer dizer que essa área, essa disciplina, teria mais importância do que outras, por exemplo, se nenhuma outra tiver esse mesmo peso 3. E você tem ainda a questão do quê? Da quantidade de questões. Então, por exemplo, em alguns concursos públicos, você tem todas as disciplinas com peso igual. Porém, algumas disciplinas têm uma quantidade muito maior, né, de questões na prova. Isso também atribui um peso. E aí, na nossa calculadora, você vai fazer o quê? Você vai atribuir esses pesos de acordo com o edital. Né? Eu costumo usar o peso 1, 2 ou 3. Com qual, né, significado? 1 pesa pouco, 2 é mais ou menos, 3 é mais importante, simplesmente. Ou então você pode usar o seu peso de edital exatamente como ele aparece no edital. Tá? Alguns editais vão dar peso 4, peso 5, peso 1,5, vai depender, tá bom? O fato é que esse peso não é você que escolhe. Quem diz o peso para você é o seu edital. Basicamente é isso. Agora, e a recorrência? A recorrência já vem do quê? Já vem da prova em si. Do que eu estou falando quando eu falo de recorrência? Eu estou falando da recorrência ou da frequência de um conteúdo. Então, olha essa diferença. Quando eu uso o parâmetro peso, eu estou falando de uma disciplina. Então, quem estuda para passar em medicina no Enem costuma ter um peso maior para as disciplinas de quê? Biologia, física e química, que normalmente são aquelas de natureza. Né? Normalmente os editais costumam pesar mais essas disciplinas. Agora, dentro da disciplina biologia, todos os conteúdos, né? Vamos falar que recorrência tem a ver com conteúdos. Todos os conteúdos serão recorrentes? Não. Alguns são mais recorrentes, outros são menos recorrentes. Recorrência tem a ver com o quê? Tem a ver com frequência, com a quantidade de vezes que aquele conteúdo aparece na sua prova, certo? Quando você vai fazer o Enem, por exemplo, todo mundo sabe que todo ano você tem certeza absoluta que vão cair questões do conteúdo de ecologia, certo? Isso quer dizer o quê? Que esse conteúdo é obrigatório. Você não tem como fazer o Enem sem saber ecologia. Agora, também tem conteúdos como, por exemplo, embriologia, que praticamente nunca caíram nessa prova. Ou seja, são conteúdos de baixa recorrência. Então, quem é que te diz qual é a recorrência? É a prova. Né? E especificamente o quê? O histórico da prova. E aí, como é que eu atribuo valores lá na minha calculadora? Né? Na calculadora, eu sempre uso valores assim, de 0 para dizer que nunca cai, 1 para dizer que cai muito pouco, 2 que cai de vez em quando, e 3, né, são aqueles conteúdos de alta recorrência. E como é que você descobre a recorrência? Né, a recorrência, isso depende de uma pesquisa, claro. Né? Você tem que pegar a tua prova, né, se ela for um vestibular específico, se for o Enem, né, a recorrência dos conteúdos do Enem são super conhecidos. Para alguns concursos públicos depende da banca. Né? Então você tem que fazer o quê? Uma pesquisa da tua prova.
Quais são aqueles conteúdos de português que mais caem nessa prova do Banco do Brasil? Quais são aqueles conteúdos de biologia que mais caem no Enem, certo? É importante você fazer essas pesquisas ou, às vezes, descobrir por conta própria, né? Para Enem, algumas coisas são bem conhecidas. Por exemplo, eu fiz a minha própria pesquisa de Enem. Deixa eu te mostrar aqui a minha pesquisa. Eu tenho aqui um produto que eu vendo, né, direcionado para Enem, que é a coletânea de biologia, tá? Esse daqui, onde eu peguei todas as 500 questões que já caíram no Enem desde 2009, ó, até 2020 agora, as últimas edições. Então, peguei 28 provas. Aí, o que eu fiz com essas 28 provas? Eu contei questão por questão e cataloguei e organizei e agrupei todo mundo. E aí, olha só isso aqui. Eu fiz uma tabela, certo? Aqui eu tenho todas as questões catalogadas. Então você está vendo aqui, ó, um monte de questão de Enem catalogada dizendo qual é a área, tema e assunto. E aí eu contei uma por uma para descobrir a recorrência, certo? Já que eu sou professor de curso pré-vestibular e o meu trabalho, entre outras coisas, é facilitar a aprovação das pessoas, né? O que eu fiz? Eu contei. Então aqui, ó, de todas as 500 questões, 191 questões são de ecologia. Então 38% é a recorrência de ecologia. E aí se eu considerar que então de repente que eu tenho 16 áreas, eu posso considerar que essas primeiras 5, 6 áreas aqui são conteúdos de recorrência nível 3, digamos. Essas aqui do miolo são conteúdos de recorrência de nível 2, e essas aqui são aqueles conteúdos de baixa recorrência, entende? Então, isso é uma forma de considerar o que é recorrência, tá? Então, você vai poder considerar o que é recorrência através do histórico da prova que você vai fazer. E isso às vezes é mais fácil e mais difícil. No Enem é muito fácil, por quê? Porque é uma prova que acontece todo ano. Alguns concursos são mais complexos, né, para você fazer isso, porque às vezes você não tem um histórico assim tão grande de provas anteriores para ter essa noção. E aí, nesse caso, então, você considera que todo mundo tem grandes chances de aparecer, ou então você pesquisa quais são as tendências da prova ou as tendências da banca. O fato é, aqui tem um pouco de pesquisa. Você tem que ter um trabalhinho aqui para descobrir qual é o valor de 0 até 3 daquele conteúdo que você vai estudar. Então, o que pode acontecer, por exemplo, com biologia? Para quem quer passar em medicina, biologia sempre vai ser uma matéria de alto peso. Só que às vezes você vai ter um conteúdo específico de baixa recorrência. Então, será que ele tem esse peso todo? Nem sempre. Né? Nessa aula que eu gravei sobre a calculadora, eu até conversei isso com você. Né? Eu te falei que, apesar do peso, quem realmente manda nesse negócio todo de valor do conteúdo é a recorrência. Tá? Esse é o parâmetro maior de todos. Por quê? Porque quando você considera a recorrência, você considera aquele elemento que tem alta probabilidade de cair na sua prova. E isso vale mais do que peso. Por quê? Porque o importante na prova, independente do peso, é você acertar o maior número de questões que você puder, claro, tá? E por fim, você tem ainda o parâmetro da dificuldade. Esse parâmetro da dificuldade, quem é que vai dizer? Nem é o edital, nem é a prova. Quem vai dizer isso aqui é você. Aqui é você que diz se o conteúdo ele é o quê? Vamos dar números também. Você vai dizer se esse conteúdo é 100% dominado, se ele é muito fácil, se ele está mais ou menos, ou se ele é difícil, certo? Então, você vai dizer se o conteúdo ele é fácil, médio ou difícil, baseado numa percepção, no seu autoconhecimento, mas também nos seus resultados. Quando você faz simulados, quando você faz bateria de questões, quando você estuda por resolução de questões, você percebe, né, a sua competência ou incompetência em algumas áreas. Então, na hora de calcular o seu tempo de estudo, ou, né, alguns parâmetros para isso, essa dificuldade também ela pode ser atribuída diretamente à disciplina ou a alguma área do conteúdo. Então, por exemplo, digamos que em biologia eu me considero bom, então a dificuldade sempre é nível 1, que é fácil. Só que lá em genética, porque tem um pouquinho de matemática, eu me enrolo toda vez. Então, para a genética, eu vou dizer que a dificuldade dessa área é um pouquinho maior, é, por exemplo, nível 2. Então, isso vai interferir no quê? Na minha calculadora e no meu tempo de estudo, certo? Então, digamos que ali eu tenho biologia como sendo uma disciplina que eu vou estudar na segunda-feira. E junto disso eu tenho geografia. E junto disso eu tenho matemática. E as outras aqui
por hora eu vou ignorar. Então, considerando ali os pesos, considerando, por exemplo, que eu quero estudar para passar em medicina na UFAC, né, o peso de biologia 3, geografia e matemática tem peso 1. Então, aqui deixa eu zerar todo mundo por enquanto. Aqui também eu vou zerar todo mundo, deixa eu zerar aqui também, e deixa eu zerar minha calculadora aqui. Então, se eu considerar esse peso, apenas o peso e pronto, né, o meu tempo de estudo seria esse, 1 hora e 48 de biologia por conta do peso 3, e geografia e matemática teriam 36 minutos cada por conta do peso 1, que eu atribuí nessas 3 horas que eu tenho para estudar. Só que aí eu vou considerar também o seguinte, certo? Matemática, eu tenho, digamos, muito mais dificuldade que o resto. Matemática, para mim, é a matéria mais difícil de todas. E geografia, eu acho fácil. Biologia, eu acho fácil, certo? Dificuldade, apenas 1. Então, isso já muda algumas coisas. Por conta da dificuldade, repara que no final das contas, o valor de biologia e matemática ficou igual, né? São valores que ficaram iguais, por quê? Porque apesar do peso maior da biologia, a matemática acaba ganhando valor por conta da dificuldade. Quem é que vai desempatar isso? A recorrência. Digamos que eu estou aqui estudando um conteúdo de biologia que eu tenho certeza que vai cair no Enem, certo? Estou estudando ecologia. Então, a recorrência é alta e continua sendo fácil. Geografia, digamos que eu estou estudando lá um assunto que quase nunca cai, bem de vez em quando, e ainda por cima é fácil. Então, vai ter valor 3. E lá em matemática, digamos que eu tenho ali um conteúdo de recorrência 0. É um troço difícil, de peso 1, que nunca caiu no Enem. Aí eu tenho que pensar, assunto difícil de 0 recorrência, será que eu considero que isso aqui tem peso ou valor? Talvez não. Então, o que eu posso fazer? Independente do peso, recorrência ou dificuldade, eu posso, sei lá, minimizar isso aqui e jogar aqui um valor mínimo para esse conteúdo. Por quê? Porque, será que eu vou perder realmente meu tempo estudando um conteúdo mega difícil, que talvez não seja pré-requisito para nada, e que ainda por cima não vai nem cair na minha prova? Então, eu vou reduzir o valor, vou ali fazer meia hora de exercício para ver se eu aprendo alguma coisa, o que vier é lucro. Por quê? É um conteúdo de pouco valor, tá? É essa a grande coisa que eu quero que você entenda da calculadora de tempo de estudo e dos parâmetros que a gente tem aqui para considerar, certo? Quando a gente fala, então, desses parâmetros, é para você ter essa malandragem de pegar e pensar quanto tempo eu vou endereçar para cada conteúdo que eu tenho, a depender do valor que eles têm, tá bom? Então, esse vídeo é uma resposta a algumas perguntas que algumas pessoas que me acompanham aqui, né, no trabalho que eu faço no Aprenda Mais me fizeram sobre essa coisa toda do, mas de onde que eu tiro os valores? Tá? Então, a ideia é essa. E repara que para você pensar em valor, você tem que pensar em estratégias, você tem que pensar em métodos, né, e tudo isso é também um exercício de aprendizagem. Tá? Pensar sobre as estratégias de estudo preparatório que você vai aplicar na sua rotina, no seu dia a dia, é super importante para você melhorar, né, o seu rendimento, a sua performance de estudo, e é ótimo, né, para isso tudo se refletir na sua performance de resultados, tá bom? Então, se você gostou desse conteúdo, se você tem alguma dúvida, se você tem algo a dizer sobre esses parâmetros que eu utilizei aqui, caso você tenha inclusive de repente outros parâmetros, deixa um comentário, tá? Não esquece de deixar seu like também para ajudar a divulgar isso aqui. Não esqueça de compartilhar isso aqui com colegas que precisam saber desse conteúdo, tá? E não deixe também de me acompanhar nas redes sociais do Aprenda Mais, tá bom? Então, se esse conteúdo te ajudou, eu espero que você possa tirar proveito. Qualquer coisa, estamos por aí, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, numa próxima aula. E não esquece não, estude certo e aprenda mais.